Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Juliana, professora de História da Arte, Filosofia e Sociologia da FILAD, e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a prova do Enem de Filosofia. Essa prova terrível, super difícil, então uma prova, brincando, né? Mas enfim, uma prova que tem um grau de exigência bastante grande, né? Da matéria de Filosofia. E, portanto, exige que vocês estejam, assim, bastante bem preparados, né, para dar conta das questões, certo? Então, sobre o que nós vamos falar nesse vídeo, né? A ideia seria a gente conversar um pouco sobre os 2 ou 3 temas, enfim, de maior incidência nessa prova do Enem. E analisando os últimos 10 anos, a gente tem uma grande predominância, em primeiro lugar, não é, de uma temática, que é a temática que a gente chama em filosofia de epistemologia, ou seja, a parte da filosofia que discute como a gente aprende, como a gente conhece o mundo, como a gente produz conhecimento sobre o mundo, certo? Então, é uma discussão complexa, né, que normalmente é bastante abstrata, então que exige da gente uma grande concentração, não é, quando a gente está dando conta disso, e que vai se desenrolar em torno de duas principais vertentes filosóficas, que também são palavras que vocês precisam conhecer para fazer a prova do Enem. Que palavras são essas e que vertentes são essas? Então, o empirismo e o racionalismo ou inatismo do René Descartes, certo? O empirismo dos empiristas britânicos, como Francis Bacon, David Hume e tantos outros que a gente tem aí que poderíamos citar. Certo? Então, saber o que é empirismo, o que é racionalismo ou inatismo, né? Então, é muito importante para fazer a prova do Enem. Continua muito importante, né? É já uma tradição da prova que ela cobre esses termos como vocabulário e que ela se debruça, então, sobre a questão de como nós somos capazes de conhecer, como nós somos capazes de aprender a realidade e qual que é a diferença da relação, da forma, não é? Como essas duas vertentes filosóficas opostas encaram, então, o processo de conhecimento, o processo de apreensão do mundo que a gente faz com a nossa racionalidade, certo? Então, quando você vira a palavra empirismo, não é? Você tem que se lembrar que a palavra empirismo vem de empiria, que significa experiência. E qual que é a grande coisa que o Enem quer que você saiba sobre o empirismo? Uma coisa relativamente simples. O Enem quer que você saiba que, para os empiristas, de maneira geral, tudo que nós somos capazes de conhecer sobre a realidade, toda a nossa capacidade de aprender e formular explicações para aquela realidade no qual nós estamos imersos, vem do nosso corpo, porque começa pelos nossos sentidos, certo? Então, os nossos sentidos são os responsáveis, não é, pelo primeiro nível de registro, digamos assim, que vai trazer, então, para nós os conteúdos e vai formar, inclusive, os próprios mecanismos pelos quais a nossa racionalidade funciona, certo? Então, sem o meu tato, o meu olfato, a minha visão, a minha audição, o meu paladar, eu não sou capaz de conhecer nada. Porque todo conhecimento parte daí para esses caras, certo? Então, essa é uma primeira etapa, digamos assim, de instrução que vocês precisam ter a respeito da prova, não é? Chegar com essa definição muito certinha, muito nítida na cabeça. A partir daí, nós vamos ter dois nomes principais, né, que aparecem, sendo que um aparece com mais força do que o outro. Então, Francis Bacon, que é também um dos precursores do método científico, ou seja, um dos criadores do método científico, um dos caras que vai criar a maneira com a qual a gente faz ciência, ele acredita, então, nessa ideia de que tudo que nós somos capazes de conhecer parte dos nossos sentidos, certo? Então, isso significa, Juliana, que ele acredita que os nossos sentidos estão sempre certos, né? Então, aquela vez que eu estou lá influenciado, porque, por exemplo, eu acabei de sair de um lugar super barulhento, e aí eu chego na minha casa que está um pouco mais silencioso e continuo ouvindo ruído aqui e ali, isso, por exemplo, ele vai entender que isso é necessariamente verdade. Não. Né? Da mesma maneira, quando você está com medo de alguma coisa, você começa a escutar barulho dentro da casa, por exemplo, né? Então, não, eles sabem que às vezes os nossos sentidos podem nos levar a coisas falsas, certo? Eles podem não estar falando exatamente da realidade, mas é por isso que você precisa ter um método para lidar com essas informações que vêm dos sentidos, certo? Por outro lado, o nome principal que o Enem mais cobra é o David Hume. E para o David Hume, todo conhecimento parte dos sentidos, porque os próprios mecanismos pelos quais a gente conecta uma informação com a outra também são produzidos pela experiência. Como? Então, você vai ver repetidas vezes a mesma coisa, de maneira que você vai começar a entender e acreditar que existe uma coisa, por exemplo, chamada relação de causa e consequência.
Né? Ou então que uma coisa necessariamente vai acontecer depois da outra. Por exemplo, você vai ver tantas vezes, objetos caindo, não é? Você vai ver tantas vezes pessoas tropeçando, caindo no chão, que você vai entender que existe uma coisa chamada queda, certo? E vai entender que sempre vai acontecer. Você não vai ficar se perguntando se um dia é possível que você jogue o copo de cima da mesa e ele saia voando. Você não pensa nisso, porque você viu tantas vezes o copo cair de cima da mesa que você entende que a tendência dele é cair sempre. Certo? Mas isso, para o Hume, acontece porque a gente registra isso com os nossos sentidos múltiplas vezes e essa repetição nos faz ter essa impressão de que, aquilo necessariamente vai se dar daquela maneira e, dois, de que existe alguma causa para aquilo, certo? Que eu vou associar a uma coisa ou outra, tudo bem? Então, o Hume, então, é um empirista radical, digamos assim. Né? Para ele, os próprios mecanismos de funcionamento da nossa racionalidade vêm também dos sentidos. Então, essa galera discorda radicalmente, não é? De uma outra vertente do pensamento, que é a vertente racionalista, certo? Do qual o principal representante é René Descartes, certo? E Descartes, por sua vez, é um hit do Enem. Né? Nos últimos 5 anos, o Enem tem cobrado, sempre cobra, né? É uma figurinha carimbada e repetida. Toda a prova, a gente vai ter uma perguntinha ali sobre o Descartes, sempre querendo que você diga mais ou menos as mesmas coisas, né? Então, o René Descartes e o seu racionalismo, eles confiam nos sentidos da maneira como os nossos amigos empiristas confiam? Não. Para Descartes, conhecimento verdadeiro, as ideias nas quais a gente realmente tem que chegar e às quais a filosofia tem que se debruçar, não passam pelos sentidos, porque os sentidos são fonte de ilusão. Certo? Então, pelo contrário, né, o Descartes começa as suas reflexões partindo da dúvida sistemática. Né? Então, duvidando de tudo aquilo que é possível ter certeza. E se vocês já fizeram um exercício, de fato, quando a gente tira os sentidos da jogada, fica bastante difícil a gente provar qualquer coisa. Né? Então, como é que você me prova que não tem ninguém sentado do seu lado, por exemplo, sem usar os seus sentidos? Né? Complica a vida quando a gente tira eles de jogo. A gente está acostumado a lidar com eles como uma evidência da verdade, certo? Então, professor, isso significa que para o Descartes não existe verdade? Não, pelo contrário. Ele acredita sim que existe uma verdade filosófica e que a gente é capaz de chegar nela. Porque, na verdade mesmo, as ideias perfeitas, né, que representam a verdade das coisas, elas já nascem na nossa cabeça de alguma maneira. São as ideias inatas, né? E a gente é capaz de chegar nelas através de abstração, através do método que ele está propondo, que passa pela matemática, tá certo? Então, são as ideias matemáticas que são as mais impecáveis possíveis, né? As que, inclusive, na percepção dele foram plantadas, não é, na nossa racionalidade, por Deus, né? Elas vão parar ali dessa maneira e por isso que elas estão ali. E tudo que a gente consegue fazer, na verdade, é chegar nessas ideias de alguma maneira, né? E ele vai propor jeitos da gente fazer isso. Mas, para que a gente consiga chegar nessas ideias verdadeiras, a gente precisa ir se livrando da ilusão dos sentidos, e isso implica a prática da dúvida, certo? Então, percebam que, para ele, existe sim uma verdade na qual a gente é capaz de chegar. E todo o conhecimento vai caminhar para isso, né? Em alguma medida. Todas as raízes, os galhos, digamos assim, do conhecimento, vão fazer parte de um todo que faz sentido, né? Que tem a ver, então, com isso que já está dentro de nós, de alguma maneira, tá certo? O desafio é como que a gente chega, né, nisso. Tudo bem? Então precisa saber isso. E precisa lembrar também, não é, que existe uma diferença brutal entre esses dois grupos de pensadores, digamos assim, na forma de encarar como o nosso corpo, né, nosso corpo físico, material, participa, digamos assim, da nossa chegada no real conhecimento, digamos assim. Porque para os empiristas, tudo parte desse corpo. É esse corpo físico aqui que tem os órgãos dos sentidos e que é capaz de registrar aquilo que está acontecendo e, a partir daí, então, produzir conhecimento. Né? E para o Descartes, o nosso corpo físico, a nossa res extensa, é separado do que ele vai chamar de res cogitans, ou seja, a substância que pensa. Então, a substância material é separada da substância que pensa. E isso faz com que essas duas instâncias, digamos assim, não necessariamente se comuniquem. Então, aquilo que acontece com o nosso corpo não é importante
para que a gente chegue na verdade, que é um assunto, digamos assim, da nossa res cogitans, certo? Ou seja, da nossa substância pensante, tudo bem? Então, são visões, né? Corpo e mente para Descartes são completamente separados, e o que é assunto da filosofia é a res cogitans, certo? Ou seja, a substância pensante, tudo bem? Então, é uma diferença muito grande. O Enem tem gostado, nos últimos anos, de chamar a atenção, né, para essa forma diferente de encarar o corpo nessas duas matrizes filosóficas, tudo bem? Então, isso colocado, eu queria passar para um segundo tema, que acho que também tem uma importância grande, né? A gente recua bastante no tempo, que tem sido as escolas helenísticas de filosofia, certo? Então, que escolas são essas, né? Quando a gente fala, então, desse período muito longo, que foi o período helenístico, e em que, não é, por uma série de crises que se sucedem, então a gente começa o período helenístico, não é, com o domínio do Alexandre o Grande e a substituição de toda aquela organização das polis, né, que tinham vários tipos de governo descentralizado, etc., né, por um império centralizado. Isso vai avançando no tempo e a gente chega, né, até praticamente o final do Império Romano, ainda chamando essas correntes de filosofia helenística ou derivadas da filosofia helenística, certo? Então, uma extensão de tempo bastante grande que vai pegar períodos muito difíceis, muito complexos, enfim, e interessa, então, que vocês conheçam pelo menos três que o Enem tem mobilizado sempre, certo? O estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, tudo bem? Então, as três, né, de alguma maneira, vão discutir qual que é a maneira correta da gente estar no mundo, não é? Como é que deve se comportar uma pessoa de maneira a ter a melhor vida possível, não é? Qual que é a melhor forma ética de existir no mundo, certo? Como é que eu faço, não é? Qual que é o fim, a finalidade da vida humana e como é que eu vivo bem essa minha finalidade, certo? Então, para os estoicos, não é? A gente vive em busca de. A ideia da gente viver em busca do constante aperfeiçoamento, constantemente atrás da melhor versão possível de nós mesmos, é o fim em si, porque é assim que a gente vai chegar à virtude, certo? Então, ser virtuoso é o grande objetivo, né? Se tornar uma pessoa virtuosa, certo? Né? Ou seja, uma pessoa que é dotada de virtudes, né? De qualidades boas, certo? Para conseguir isso, né, os estoicos vão dizer, só é possível a gente conseguir isso se a gente cultiva essas virtudes, e essas virtudes elas exigem também, ao mesmo tempo, não é, que a gente não se deixe levar pelas paixões, que a gente não se deixe levar exageradamente pelos afetos, porque os afetos levam a gente para extremos, e os extremos são ruins. Né? Então, você não deve, por exemplo, diante de... Você está vivendo um governo tirânico, um governo cheio de injustiças. Em que medida você consegue controlar isso? Em que medida você consegue mudar aquilo que acontece? Se as coisas que estão acontecendo estão muito fora do seu alcance, não adianta você se abalar excessivamente com isso. Né? Você deve se ocupar daquilo que você é capaz de modificar diretamente, certo? Por quê? Se abalar excessivamente com aquilo que você não pode mudar, só te leva para um excesso de paixões em relação àquilo que te faz mal e não permite que você esteja investido, não é? E ser uma pessoa virtuosa. Então, eles vão chamar, né, esse estado em que a gente não se deixa afetar exageradamente pelas nossas emoções, né, pelo que se chama de paixões, na verdade, de apateia, certo? E o objetivo é sempre, no final, a ataraxia, ou seja, a vida tranquila, né? Então, talvez isso soe estranho para o nosso tempo, porque o nosso tempo é muito viciado em prazer, certo, gente? Em situações prazerosas, em alegria, né? E estar em coisas que a gente considera positivas o tempo inteiro, né? Quase como uma obrigação que você esteja bem satisfeito, não é? Ou eufórico até o tempo todo, certo? E para os estoicos, não. Para os estoicos, a situação ideal é aquela situação em que a gente não está excessivamente feliz, nem excessivamente triste, que a gente está tranquilo, sem perturbação. A ataraxia significa sem
perturbação, tá certo? É esse estado de serenidade que a gente deve buscar, porque os estados extremos, tanto de alegria quanto de tristeza, né, eles são ruins para nós, tá certo? Então, no caso do estoicismo, né, talvez você já tenha escutado frases do tipo, não se alegra demais quando você vence, mas também não se entristece demais quando você perde, porque todas as coisas são transitórias, né? Então, é um pouco, né, dessa lógica dos pensadores estoicos que está embutido aí, né? Não se dá importância demais, né, no panorama geral das coisas, né? E entender que as coisas passam e pouco delas a gente controla, então a gente tem que tentar se ocupar daquilo que é possível a gente mesmo resolver, certo? Por outro lado, a gente vai ter uma outra corrente que tem uma visão bastante diferente disso, não é? Que são os epicuristas, né? Então, que vão entender que a finalidade da vida humana é ser feliz e a gente consegue isso buscando a maior quantidade de prazer possível, certo? Só que essa maior quantidade de prazer possível, ela necessariamente vem com uma ideia de moderação ou equilíbrio embutida, certo? Por quê? Porque se você está sempre buscando o prazer em excesso, isso vai te fazer mal de alguma maneira. E aí, se vai te fazer mal, você não vai conseguir ter a maior quantidade de prazer possível com a menor quantidade de dor possível, que é a ideia geral, certo? Então, não adianta, por exemplo, se você gosta de comer alguma coisa, não adianta você comer aquela coisa a ponto de passar mal, né? Porque o prazer que você teve, né, durante o momento que você está se alimentando daquilo vai ser atacado, né? Vai ficar pequeno perto depois do mal-estar que você vai ter, porque você passou mal, certo? Então, essa ideia de que o prazer é sim o que a gente tem que buscar, a gente tem que se fixar nisso, mas a gente não pode esquecer que só buscar ele e não ter medida, não ter temperança, vai fazer mal para nós, tá certo? Então, os epicuristas, eles vão formar essa corrente que a gente chama de hedonismo e que no nosso tempo a gente tende a associar a uma busca desenfreada pelo prazer. Não é isso. O Enem gosta de tensionar, inclusive, essa noção, né? Então, de fazer você refletir sobre o fato de que para que a gente viva buscando prazer, necessariamente uma ideia de equilíbrio, de temperança, ou seja, de moderação tem que estar embutida, certo? Senão você não vai conseguir ser feliz, né? Também os epicuristas vão chamar a atenção para o fato de que uma vida feliz ela tem alguns pilares, né? E esses pilares são as boas amizades, né? O cultivo das boas amizades, de uma vida em que você possa se dedicar àquilo que você gosta, né? E as ambições, as grandes conquistas, etc., ficam em menor escala de importância, digamos assim, não é? Também o Epicuro era famoso, né, pela ideia do jardim, então a ideia de uma vida em que você se dedica, né, a isso, a esse contato com o mundo natural, né, com aquilo que tem beleza, né, com aquilo que tem serenidade, tem tranquilidade e as boas amizades, aquilo que te faz feliz, certo? É isso que você tem que buscar se você está em busca da melhor vida possível, né? Então, por último, eu queria falar dos céticos, rapidamente, não é? Os céticos, então, que vão entender, eles se caracterizam, eles têm esse nome, digamos assim, não é? Porque eles entendem que a gente não tem como conhecer nada de verdade, certo? Então, nosso conhecimento, as nossas possibilidades de conhecimento real do mundo são limitadas, né? E se elas são limitadas, a única coisa que a gente pode ter certeza é que a gente tem como duvidar das coisas. A dúvida é a única coisa que realmente a gente tem como praticar o tempo inteiro. Isso não significa que você não possa tentar conhecer as coisas e produzir conhecimento, mas se a gente tem, dentro da lógica dos céticos, todo conhecimento que é produzido sempre tem que ter embutido, né, na cabeça de quem produz, na cabeça de quem toma aquilo como conhecimento, que ele é temporário, que ele pode ser desbancado logo na sequência, tá certo? Então, essa ideia dos céticos antigos, não é uma ideia que é bom você ter na sua cabeça quando você for fazer a prova do Enem, por caso deles tentarem mobilizar esse tipo de conteúdo, tudo bem? Então, tanto o empirismo e o racionalismo, quanto as correntes principais da filosofia helenística, são temas que têm sido privilegiados nos últimos anos, tá certo? Então, eu aconselharia você aí, com todas essas palavras bastante definidinhas para a prova. Que palavras são essas? Vamos retomar, então, né? Saber o que é empirismo, o que é empiria, né? O que é experiência, o que significa
os órgãos dos sentidos para o conhecimento, tá certo? O que é racionalismo, o que é inatismo, a diferença que o Descartes faz entre corpo e mente, entre a substância extensa e a substância pensante, certo? Tudo isso é importante. Se os racionalistas, como Descartes, acreditam, não é, que a gente consegue chegar a uma verdade filosófica, isso também é importante. E, por fim, conhecer as palavras, não é? Estoico, estoicismo, epicuro, epicurismo, o ceticismo, ou céticos, não é? A expressão ataraxia, a expressão apateia, certo? Todas essas expressões podem ajudar você, né, a se livrar ali de uma questão que esteja um pouquinho mais enroscada, né? E também vocabulário de palavras que são palavras em português, mas que a gente não usa tanto, como, por exemplo, temperança, para falar de moderação, de equilíbrio, certo? Tudo bem? Então, acho que esse é o meu recado, e eu espero que ajude vocês, né, a lidar com essa prova, que não é uma prova fácil, tá bom? Mas vocês vão tirar de letra se estiverem preparados em termos de vocabulário e dos estudos que a gente propôs aqui para vocês. Um abraço e até a próxima!